Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, compreendermos a vontade de Deus e nos submetermos a essa vontade. E precisamos entender uma coisa muito importante: como revelamos o amor ao Pai? Por isso, Jesus fala acerca disso, do amor revelado ao Pai. Isso está lá em João, no capítulo 14, verso 31, que ele diz assim: Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Acerca do que Jesus está fazendo? Ele está falando acerca de um tempo, ou seja, na realidade, de um aspecto muito importante. Ele está falando acerca de obediência, de fazer a vontade do Pai. Verdadeiro amor expressa na obediência, no submeter, no viver segundo aquilo que é a vontade expressa de Deus para as nossas vidas. Mas como a gente consegue fazer esta vontade? Como conseguimos obedecer? O que é necessário? Esse é o aspecto que a gente precisa entender. Fazer o que o Pai quer, fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário uma coisa muito importante: conhecer. Jesus falou que não nos chama de servos, mas de amigo, porque ele nos dava a conhecer da vontade do Pai. Isso que a gente precisa entender. Agora, dois aspectos é importante. Entendemos que a vida eterna ela é decorrente de conhecermos a Deus. É no conhecimento de nosso Pai, é no conhecimento de Jesus Cristo que está a vida eterna. Por quê? Porque compreendemos da sua vontade, compreendemos do seu querer, e voluntariamente nós nos ofertamos, assim como Cristo ofertou. Por conhecer da vontade do Pai, ele se ofertou, se ofereceu para fazer o que fez em nosso favor, morrer em nosso lugar naquela cruz, cumprir a justiça e repartir da vida de Deus conosco. Esse é o aspecto mais importante que a gente precisa entender. O amor nós expressamos pela obediência, na realidade por vivermos segundo a vontade, porque a vontade do Pai é melhor para nós. E isso é que nós necessitamos entender. Mas precisamos conhecer e compreender. Não se trata simplesmente de uma obediência cega a mandamentos que nós não compreendemos, mas precisamos compreender. Precisamos entender o que significa cada coisa. Precisamos compreender o amor de Deus, conhecê-lo, conhecer da sua natureza, do seu caráter. E por quê? Porque conhecendo quem ele é, nós vamos entender por que nós fomos feitos à imagem do Filho, porque recebemos a mente de Cristo, porque ele nos capacitou, nos deu do seu Espírito, nos deu da sua palavra, revelou a sua vontade, fez conhecida a sua vontade por meio de Jesus Cristo. E um plano que ele já tinha estabelecido muito antes da criação do mundo. Deus não quer bonecos, mas pessoas que compartilham daquilo que ele é, ou seja, quem ele é. Compartilham da sua vida, compartilham do conhecimento, do entendimento da sua vontade e voluntariamente, como ele fez, como Cristo fez, nós nos ofertamos para que essa vontade se cumpra na terra e no seu plano eterno. A gente precisa entender que nós somos salvos não simplesmente para vivermos a nossa religiosidade, não para irmos para o céu, mas para conhecermos, amadurecermos, compreendermos a vontade de Deus, cumprirmos a nossa jornada aqui expressando Cristo, revelando em nossas ações Cristo ao mundo. Essa é a vontade de Deus. Por isso, por meio da igreja, Deus é conhecido neste mundo. Por meio da igreja, a terra se enche do conhecimento da glória de Deus. E igreja não instituição, não a instituição religiosa que tanto conhecemos, mas o corpo de Cristo, a Assembleia dos Santos, o ajuntamento, o corpo, os membros deste corpo. Nós, quando nos convertemos, quando nos entregamos, nos submetemos, quando nascemos de novo, nós somos inseridos no corpo de Cristo, na família de Deus. E nós precisamos entender que nós somos como pedras vivas de um templo que Deus está construindo. Templo para a sua habitação, para a sua morada. Esse é o aspecto que
altera totalmente a maneira da gente pensar e viver. Ele nos deu tudo o que precisamos, nos abençoou com tudo o que necessitamos para que a gente possa cumprir o nosso papel neste mundo. O que a gente precisa entender é que as situações que a gente vive, os infortúnios da vida, faz parte da vida. Mas independente, nas boas coisas ou nas coisas que não são tão agradáveis que possam nos sobrevir, nós precisamos revelar Deus ao mundo, revelar o Pai, manifestar do seu amor e da sua graça, o conhecimento de Deus. Só assim o mundo irá conhecer a Cristo. Quando nós amamos como Cristo amou, quando nós vivemos segundo a vontade do Pai, aí ele é conhecido neste mundo. Aí a igreja, o corpo, cumpre o seu papel no revelar do Deus invisível neste mundo. Pois é por meio da família de Deus, que ele é revelado, que o Deus invisível se torna visível diante das pessoas. A gente precisa entender isso, compreender a vontade do Pai, crescer, amadurecer e cumprir essa vontade, para que o Pai seja glorificado, para que ele seja exaltado, para que ele seja conhecido e compreendido em todas as coisas. A gente precisa crescer, precisa amadurecer, precisa buscar o conhecimento e entendimento da vontade de Deus, para que a gente viva neste mundo como o agrada, expressando, revelando o amor que nós temos ao Pai. Pois esse amor só se revela quando nós servimos as pessoas, quando nós nos ofertamos em favor delas, para que elas possam conhecê-lo. E depende de nós, depende da nossa oferta, depende da compreensão que precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo, fazendo da nossa vida verdadeiro sacrifício, verdadeira oferta, a oferta de amor, para que outros possam conhecer o Pai, conhecer da sua vontade. Que a gente possa entender isso, compreender e entender como o amor do Pai é revelado através das nossas vidas. E a gente precisa fazer das nossas vidas essa verdadeira oferta, a oferta que honra e que glorifica o nosso Deus. Que a gente possa entender e nos submetermos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.